É muito comum aqui no sul de Minas pessoas falarem que minha avó falou que a mãe dela, a bisavó, o bisavô foi caçado a laço. Né? Interessante que eram descendentes dos índios, né? Até o século XIX. Né? Nós temos aqui em Conceição dos Ouros datações de sepultamentos indígenas em urnas feitos no século XIX. Até que começo do século XIX, né, que foi quando se instituíram basicamente as fazendas de produção, né, aqui do sul de Minas, que antes era só um lugar de passagem, né, para as minas. Ainda havia muito dessa população, né, os chamados bugres, né, no Tupi se chamava cataguases, né? Cataguás significa no Tupi antigo homem do mato, né? São essas pessoas que viviam livres, né? Na paisagem, nas montanhas, e que a partir do século XIX, né, da formação dos grandes latifúndios, né, pelos proprietários, barões, coronéis, majores, existia uma política de trazer essas pessoas que viviam livres para participar do sistema produtivo, né, dessas fazendas, né? Então muitos desses bugres eles eram realmente caçados, né, a laço. Nós temos até imagens do Debré, por exemplo, daqueles feitores, né, saindo para os matos, para os quilombos. É muito comum por aqui as cidades terem um bairro, um lugar que se chamava quilombo, né, que era lugar onde os escravos fugidos se escondiam. Né? Então esses feitores eles iam à caça desses escravos para trazer novamente, né, para o trabalho nas fazendas. E também tinham índios, né, que viviam ali, que muitas vezes eram caçados ao laço e trazidos para se formalizar um casamento, né? Aí o papel importante da igreja, né? Dos padres itinerantes que viviam nessa época, realizando esses casamentos e na tentativa de adaptar essas pessoas à nova forma, né? Do sistema de produção, né? Do trabalho incessante, que era algo que era desconhecido anteriormente. Né? Então nós temos já no período da passagem, né, da mineração, da passagem aqui pelo sul de Minas, algumas minas, existia algum ouro de aluvião, algumas minas assim mais fracas, né, ouro fino, Itajubá, as minas de Itaiubá, né, e algumas minas que foram se perdendo aos poucos, né, elas se esgotaram rapidamente, algum ouro de aluvião, né, e a partir dessa época também existiam, os índios estavam por aqui e existiam pequenos proprietários também, pessoas que viviam às vezes com seus escravos, mas poucos, né, escravos e servos, enfim, uma forma de organização e de vida, né, que era bastante incipiente e indisciplinada. Né? Se pensarmos até num período anterior a isso, temos também a tentativa de escravização dos índios, ou seja, grupos indígenas que eram escravizados, né, a partir da expansão europeia, né, portuguesa do litoral, depois o Vale do Paraíba e em seguida aqui a Serra da Mantiqueira, né, os altiplanos da Mantiqueira, que naquela época era chamado o Sertão de Cataguases, né? E a partir desse aprisionamento, né, e também das doenças, né, através das quais muitos indígenas sucumbiam, né, morriam, e todos esses períodos, né, da ocupação deixam traços que vêm através da memória, né, possivelmente dessa situação mais tardia, dos anos de 1800, né,
não está tão longe assim, nós estamos agora em 2021, né, em que essas pessoas eram uma quantidade muito grande, era muita gente, né, eram de uma forma ou de outra atraídas para a vida em torno da bandeira da religião católica romana e do pátio, né, das fazendas, depois produtoras de café, e cuja extensão, né, foi muito importante na criação também de patrimônios independentes das fazendas, como doação desses senhores de terra, da onde se originaram e nasceram, né, uma capela, uma praça, uns arruamentos, da onde nasceram os primeiros povoamentos que deram a origem às cidades do sul de Minas. E o importante de toda essa história, né, de ser caçado a laço, é que a população possa se identificar, né, enquanto identidade e herança cultural, familiar, com essas pessoas realmente que viviam mais livres nos matos, que foram caçadas a laço e que participaram dentro desse processo histórico todo, porque essas pessoas simples, né, que passaram a viver em torno do giro, né, do laço das fazendas, elas acabariam se tornando os futuros colonos da fazenda, né, dentro já de um sistema que somente no século XX, a partir da segunda metade do século XX, lá pelos anos 60, esses latifúndios vão se transformar em empresas rurais, né? Antes das empresas rurais, nos latifúndios, a gente vê muito comum na paisagem aqui do sul de Minas, a gente vê o casarão de fazenda, aquela série de casinhas, né? No início as casinhas eram muito simples, elas nem sobreviveram, que eram conjuntos de casinhas de barro, né? De taipa, com a cobertura de sapê. Depois, casinhas também de tijolo, é comum a gente ver com uma fossa, um banheirinho fora, né? E que onde viviam os colonos que trabalhavam na fazenda, né? E que tinham também uma hora de alguns direitos de produção, de uma parte diária que lhes era emprestada para plantarem alguma coisa de sobrevivência ou até algum excedente. E depois, né, a partir dos anos 60, quando os latifúndios se transformaram em empresas rurais, muitos desses colonos foram levados para esses povoamentos, para essas cidades já, né, essas vilas, essas cidades constituídas, e criados bairros e locais onde esses colonos passaram a viver, mas continuavam trabalhando para essas empresas rurais agora, não mais latifúndios, no sistema de boias frias, né, ia de caminhão para a fazenda, caminhões lotados, circulando pelas estradas de terra, levando as pessoas que moravam nesses bairros de periferia das pequenas cidades, né, das cidades médias, para passarem o dia trabalhando na fazenda, e levavam a sua comida, né, uma marmita de boia fria. Depois, com o correr do tempo, a gente entra numa outra história que já fica muito distante dos caçados a laço, que vamos tratar num outro momento, que é a expansão urbana, né, a partir da política da ditadura dos anos 60, de êxodo rural. E você? Se você mora no sul de Minas ou em qualquer outro lugar do Brasil, e tem essa história de que um bisavô, um tataravô, uma tataravó foram caçados a laço e trazidos para a fazenda, porque viviam nessas matas, nessas montanhas. Parabéns, você está na raiz de formação do povo brasileiro. E venha visitar o Museu Arqueológico de Conceição dos Ouros, onde você vai poder conhecer, ver os materiais dessa cultura que deu origem à sua família.